Uma pessoa na vida adulta tem, em média, 5 perguntas de fórum íntimo por dia. Destas, 80% aproximadamente, 4 então, não são respondidas. A equação fica ainda mais delicada se considerarmos uma semana com 7 dias de perguntas repetidas ou inéditas. Chegamos a um total de 28 questionamentos semanais, angustiantes e difíceis de carregar na mente. Se você chegou neste vídeo, acredito que você sabe do que eu estou falando. Então fica comigo que eu vou te trazer uma única estratégia que irá lhe colocar nos trilhos da vida com mais equilíbrio e bem-estar. Eu sou Rosicler Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Bem, nunca em nenhuma época da existência humana, nos 4 cantos do planeta, as pessoas estiveram mais fragilizadas como estão atualmente. As pesquisas categorizam as dores e feridas emocionais em 5 grandes grupos em uma ordem de maior ou menor incidência. O primeiro grupo são as dores relacionadas à família. São abandonos, são rejeições, são mães controladoras, pais abusivos, agressões, alcoolismo, dependência química de um dos membros do núcleo familiar, entre outras questões. Em segundo lugar estão as feridas da autoimagem. Senso de insuficiência, a pessoa se acha feia demais, gorda demais, magra demais, se acha com baixo nível intelectual, se acha estranha ou esquisita. E ainda temos as questões de deficiência física e da neurodivergência. A terceira categoria são as relações afetivas e amorosas, que envolvem separações, traições, abusos emocionais com narcisismo, dificuldade de conseguir e até sustentar relacionamentos e ainda desempenho e transtorno sexual. No quarto grupo temos dores econômico-financeiras, que envolvem desde a área do estudo, performance na escola, até a carreira. Dificuldades de empregabilidade e no seu próprio autossustento, incluindo dívidas, perdas financeiras, desvalorização e esgotamento em torno do trabalho. E por fim, no quinto lugar, o grupo das feridas patológicas crônicas, sejam elas psiquiátricas como demências, a bipolaridade, esquizofrenia, hiperatividade, o autismo, déficit de atenção, depressão, ansiedade, mas também até as doenças físicas, cardiopatas, diabetes e oncológicas. Bem, basta olhar para o rosto de uma pessoa para identificar as dores que foram se enfileirando durante toda a sua vida. E quase sempre não são poucas. Cada molécula do nosso corpo se contagia com emoções, sentimentos e pensamentos que nós próprios vamos alimentando e retroalimentando. E embora a dor de cada um é a dor que cada um sente, na melhor das hipóteses, a bem da verdade, nada de melhor tem isso, né? A pessoa não joga a toalha, mas segue cumprindo tabela, engolindo o choro, disfarçando as suas mazelas e tristezas, comprimindo as feridas emocionais que se tornam intransponíveis com o passar do tempo. E uma outra parte da população se sente injustiçado ou culpado, o que de nada também faz o cenário mais reconfortante. E por assim se sentir, fecha-se, essa pessoa se isola num casulo que com o passar dos dias acaba se tornando uma prisão. E isso explica por que está tão difícil viver. Ninguém consegue passar pela vida, se considerarmos uma média de 80 anos, se desde lá na infância, aos 6 anos, começar a colecionar dores emocionais que nunca irão se resolver. Pelo contrário, estas feridas vão crescendo e tomando forma, como se fosse mais um membro do nosso corpo. A estratégia para reverter isso é bem simples. E não importa quais sejam os sofrimentos
que você está enfrentando num destes grupos que eu acabei citando. Nem tampouco se ele remonta lá da sua infância ou acabou de acontecer e lhe atingir. Aliás, quanto mais recente for a dor, mais fácil de aplicar essa estratégia que eu vou passar para vocês, que pode ser resumida em duas grandes e poderosas palavras: força e supera. Força e supera. Você sim vai precisar de força para vários momentos. Força para não deixar os pensamentos cegarem a racionalidade com que você precisa ver os fatos. Força para não se paralisar quando o movimento pode sim lhe libertar. Força para não comprometer outros eventos por conta da dor que você está enfrentando num determinado episódio. Força para encontrar soluções e não explicações. Força para chamar suas mãos como as responsáveis para construir o seu futuro, mesmo diante de um passado tenebroso. Mas a palavra mágica mesmo desta estratégia é de fato supera. A força é o arsenal, mas se você não superar, a força será inútil e você ficará enxugando gelo por muito tempo. Supera. Supera significa compreende que você é maior do que a dor que está enfrentando. Supera que os fatos nem sempre estão sob o seu controle e ainda assim a vida será aquilo que você construir. Supera que você pode errar, mas sempre terá chances de corrigir o seu erro, mesmo que em cenários diferentes. Supera, porque são muitos os caminhos que levam a um mesmo destino. Só porque você iniciou a viagem em uma determinada estrada, não significa que ela seja a única. Supera, porque os outros vão sim errar com você. E vai doer. E esta dor tem que passar, não porque o tempo cura. Ele não cura nada, ele apenas permite que você escolha. Você vai querer ficar no sofrimento por um curto ou longo prazo? Supera que o seu passado não pertence mais nem a você, nem aos outros, e nem tampouco ao mundo daquela época, quando o evento ocorreu. Superar não é definitivamente acatar os fatos de maneira quieto, resignado, com sofrimento e com imensas feridas internas. Isso não é superar. Isso é, além do problema que lhe aflige, somar mais um, que são as sequelas das dores psicológicas. Superar, minha gente, é diminuir a importância do evento no momento presente. Acredite que aquele acidente que não foi fatal e, portanto, possa não merecer mais lembranças. Que aquele relacionamento que acabou porque o desgaste foi gerado e que mais bilhões de pessoas estão no mundo à espera também, como você, de um novo grande amor, que pode ser você. Que seus pais talvez não tenham sido os melhores e que isso lhe trouxe consequências, mas você pode reescrever sua história com perdas e danos, ainda que com dificuldades, mas uma história nova, como você tem condições e acima de tudo, vontade de reescrever essa história. Você vai precisar de força para se determinar limites, iniciando com o tempo que ainda você está se permitindo sofrer. Após este tempo, terá que ter força para não focar naquilo que não deseja mais em sua vida. Sem pensamentos, sem lembranças tristes, sem lamúrias. Com força, então, supera e só segue. Até o próximo vídeo.